Oi, gente. Nós estamos conversando aqui sobre a escola da administração científica, né? E nós falamos sobre o Taylor, né? As ideias do Taylor. Só que agora a gente vai falar sobre as ideias de um industrial e não de um teórico, né? Que é o Ford, o Henry Ford. Bom, mas antes de eu prosseguir, por gentileza, você curte aí, curte agora, porque senão você vai esquecer depois. Compartilha, se inscreve no canal, sobre tudo isso, se inscreva no canal e ativa o sininho, por gentileza. Bom, então continuando, gente. A administração científica, a escola da administração científica, foi a primeira escola da área do saber que nós chamamos de administração, né? Ela surgiu em 1911, quando Taylor lançou um livro chamado Princípios de Administração Científica, né? E aí surgiu a Escola da Administração Científica. Bom, nós aqui ao longo dos 10 últimos vídeos já falamos sobre o trabalho do Taylor, né? Como é que ele foi importante, quais as ideias que ele tinha e tudo. Mas agora a gente vai falar não de um teórico como Taylor, mas sim de um industrial chamado Henry Ford III, né? Ou mais conhecido como Ford. O Ford, gente, primeiro vamos estabelecer uma coisa. Ele criou as indústrias Ford, as montadoras de automóvel Ford, né? E pensam que o Ford é o criador do automóvel. Não, gente, o Ford não é o criador do automóvel. Os criadores do automóvel, eles viveram lá no século XIX, né? Dois irmãos chamados Daimler e Benz, né? Que geraram depois a empresa que a gente conhece hoje como Mercedes-Benz, né? Mas eles criaram o automóvel, né? Mas o que o Ford fez já no século XX? Ele criou a indústria do automóvel, ou seja, ele começou a produzir o automóvel em escala industrial, né? Em grandes quantidades, né? Então ele realmente industrializou, né? O mercado automotivo, né? E ele concordava com as ideias do Taylor completamente e ele aplicou essas ideias na prática, né? Sendo que ele criou uma inovação que dava mais possibilidades para as ideias do Taylor. Ele criou a chamada linha de montagem seriada. Ou seja, gente, quando ia se produzir um automóvel lá na Ford, né? Você tinha não só as tarefas padronizadas, a sequência definida, né? Um padrão para cada tarefa, não somente isso, né? Você tinha uma linha reta em que as tarefas eram executadas em sequência, né? A sequência não era vai de uma máquina para outra que está do outro lado, para voltar para cá, para ir diagonal. Não, você tem já uma linha com as tarefas na sequência exata. Então isso foi chamado de linha de montagem. Obviamente, isso acelerou o processo produtivo dos automóveis, né? E fez o quê? Fez com que os automóveis ficassem mais baratos, né? Por causa daquela ideia do Taylor. Quanto mais eu produzo, né? Quanto mais produtividade, consequentemente produção eu tenho, mais eu vou diluir o custo unitário, diluir o custo fixo, e com isso o custo unitário vai ser menor, né? Isso possibilitou que os automóveis se tornassem muito mais baratos do que eram antes, né? E vejam bem, a ideia era produzir tudo que desse. Por quê? Porque tinha mercado consumidor para aquilo, né? As pessoas queriam ter automóvel na época, né? E para a escala de produção da época, você conseguia, produzindo tudo, vender tudo rapidamente, né? Então foi isso que o Ford fez, né? Ele, na verdade, até tinha um lema. Ele dizia que o operário que constrói meu automóvel tem que ser capaz de comprar o meu automóvel. E isso foi a grande inovação. O Ford é um gênio, né? Absolutamente um gênio. Ele colocou as ideias do Taylor em marcha, ele deu visibilidade para as ideias do Taylor, né? E em cima de um produto que é super, super importante, né? Isso lá nos anos 1910, né? Nos anos 1930, o Ford cometeu um erro muito grave, né? Que foi o quê? Ele fazia automóveis com poucos modelos, mas padronizados, né? E todos eles eram pretos, né?
Para quê? Para você ter menos custo com pintura, né? E aí apareceu nos anos 30, né, uma montadora nova chamada General Motors, né? A General Motors vinha com uma proposta de ter mais modelos para vender e carros coloridos, azul, amarelo, vermelho, tudo, né? E foram perguntar para o Ford: você acredita que eles podem ter sucesso? Ele: não, não, não. Indústria automobilística são automóveis padronizados e pretos. Eu criei essa indústria, eu sei como funciona. E aí a Ford foi perdendo o mercado para a General Motors, né? Por quê? Porque a necessidade dos consumidores nos anos 1930 não era as mesmas necessidades dos consumidores de 1910, né? Dos anos 1910, né? Eles já queriam ter mais opções, já queriam ter um carro com uma cor ao seu gosto, modelos variados, enfim. Então as necessidades mudaram e o Ford não percebeu isso, né? Mas isso não anula o fato de que ele foi um grande gênio e um grande gênio, o criador da indústria do automóvel, né? E impulsionou muito a gestão de produção, né? Tanto é que alguns autores preferem chamar a administração científica de modelo taylorista-fordista, né? Ou seja, para homenagear seus principais expoentes, né? Que é o teórico Taylor, né? E o industrial que aplicou os princípios do Taylor, que foi o Ford, tá? Existem outros autores, como Emerson, né? E mais alguns, né? Mas basicamente as ideias que eles defenderam muito parecidas com as do Taylor e com as do Ford. Bom, gente, com isso nós estamos encerrando a primeira escola, né, da administração, que é a Escola da Administração Científica, né? E como eu disse no vídeo anterior, tudo isso continua sendo importante para a gestão de indústrias, para a gestão de fábricas até hoje, né? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e obrigado pela assistência.